Bom dia, amigos. Bem-vindos a mais um programa Débora Histórica de 9 de julho de 2020 para conversarmos sobre cultura, educação, ensino, informação, conhecimento, entrevistas e música. A música está por um tempo suspensa porque as gravadoras não me deixam publicar no programa e também o caso do Covid, não podemos ensaiar para gravar as músicas que vou cantar, tá? Com o Márcio Oda. Eu estou também com projetos para falar sobre certos compositores, mas ainda não está pronto totalmente, então aguardem mais um quadrinho do programa. O programa Débora Histórica não é direcionado apenas a um assunto, falo de diversos assuntos aleatórios e a partir do dia 18 de junho eu estou contando as histórias e as memórias da Vila Sônia, um distrito de São Paulo na região sudoeste, composto por 44 bairros que os seus moradores e comerciantes poderão participar, devem participar, né? No Facebook está sendo muito gostosas as histórias, as lembranças que estão sendo colocadas. Vamos contar pessoalmente isso daí, né? Gravar essas memórias. O programa Débora Histórica está presente no canal do YouTube, no meu Facebook particular, no Ex-Alunos do Teodomiro Dias, no Facebook do Amigos da Vila Sônia, claro, e na TV Channel Network. Todos os links estão na descrição desse vídeo. E as entrevistas e gravações a priori serão realizadas na Associação Comercial Distrital Sudoeste. A agenda iniciará na segunda quinzena de agosto, isso se for liberado, se o Covid. Então, quem for convocado, eu solicito confirmar a presença. Nós faremos uma experiência com 20 pessoas e peço mais uma vez que preencham o cadastro que tenho enviado pelo inbox do Facebook e me devolvam. Pode ser pelo inbox, pode ser pelo e-mail amigosdavilasonia@outlook.com ou até mesmo pelo WhatsApp de quem tiver. Quem não tiver o meu WhatsApp, peça para mim que eu passo o inbox no Facebook, ok? Hoje nós vamos falar sobre os 44 bairros da Vila Sônia. Eu já tinha falado no dia 18, mas eu vou repetir para quem não assistiu. Vou falar sobre o dia 9 de julho e mais um pouco da história e das memórias da Vila Sônia. Eu volto já já. O programa Débora Histórica tem o apoio cultural de Mizuya, distribuidora de água mineral. www.mizuya.com.br. Excelência no atendimento a todos os tipos de comércios, residências e condomínios. Entre em contato pelo telefone 11 2367 8024 ou 11 94551 7103. Mizuya, distribuidora de água mineral. A Gazeta de Pinheiros, o mais tradicional jornal regional do Brasil. Faz parte do Grupo 1, que também editam os jornais do Butantã, Morumbi News, Tribuna de Santo Amaro e São Paulo News. Casa da Sogra, estúdio musical, www.ciacasadasogra.com.br. Entre em contato agora mesmo e agende um horário para a sua banda. Ensaios, gravações, lives, vídeos, www.ciacasadasogra.com.br ou pelos telefones 11 3501 4844 ou 99710 8981. Ateliê Marlene Olim, a fábrica de ideias, peças especiais e artesanato em geral. Ligue 11 99967 7686. Antes de eu falar dos 44 bairros da Vila Sônia, vocês sabiam que a Vila Sônia tem um dia em sua homenagem? No jornal Gazeta de Pinheiros, de 1º de novembro de 2019, que está aí na figura, saiu uma matéria sobre os seus 71 anos de nosso bairro, enviado também pelo programa Débora Histórica para o jornal. Vocês podem verificar, inclusive no Facebook, que eu vou fazer essa postagem. Pois é, o dia 28 de outubro, dia em que a Vila Sônia nasceu,
com a aprovação de seus arruamentos e loteamentos no ano de 1948. Ela vai fazer 72 anos, época em que surgiram as primeiras edificações e em que o bairro passou a ter vida própria, de acordo com o Projeto-Lei 509 de 1996, assinado o projeto do vereador Roberto Trípoli. Na época, falava-se apenas da Vila Sônia nas redondezas da Avenida Professor Francisco Morato até a Rua Doutor Silvio Dante Bertac. Então, lá era a Vila Sônia, né? Da Francisco Morato até a Dante Bertac. Depois, para lá, tem Vila Morse, Jardim Colombo, Vila Iná, etc., etc., que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, são eles os bairros pertencentes do distrito da Vila Sônia. Conjunto Residencial Morumbi, Jardim Alvorada, Jardim Brasilina, eu vou falar, são todos jardins, tá? Camboré, Celeste, Colombo, das Palmas, das Vertentes, Eunice, Jaqueline, Jussara, Leila, Leonor, parte, Londrina, Maria do Carmo, Monte Kemmel, Morro Verde, Nilson, Novo Tabuão, Olímpia, Oriente, Periperi, que é uma parte também, Rebouças, Rosemary, Tabuão, Trussardi, Vazame, Labitare, Lar São Paulo, Superquadra Morumbi, Vila Albano, Vila Campo Belo, Vila Ford, Vila Iná, Vila Morse, Vila Olga, Vila Pires, Vila Prado, Vila Praia, Vila Ruth, Vila Sabiá, Vila Sônia, Vila Suzana. Eu acho que tem pessoas que nunca ouviram falar de certos bairros aí, né? Mas são todos pertencentes ao distrito da Vila Sônia. A Vila Sônia é um bairro muito, quer dizer, um distrito muito importante. Iniciando 9 de julho, em primeiro lugar, eu quero dar um grande abraço na minha querida professora, minha amiga sempre, um ser assim maravilhoso, né? Uma professora que nunca discriminou ninguém. E eu falei para ela, era brava, ela era assim super mal-humorada, mas em relação à discriminação, ela não discriminava ninguém. A gente, mesmo que ela estivesse de mau humor, ela, se a gente fizesse alguma pergunta, ela falava, sempre ensinava muito bem. Tem muitas coisas que eu lembro dela que ensinou, inclusive eu adoro a língua portuguesa, né? Então, nós tínhamos a língua portuguesa, nós tínhamos criatividade, que era um caderninho à parte, um livro à parte, e ela ensinava também como que a interpretação, né, de músicas. Então, eu tenho muitas boas lembranças, eu adorava ela. Adorava, não, eu adoro essa professora. Então, é aniversário da querida professora Eliane Maria Oliveira, tá? Então, eu coloquei uma foto aí, né, de um dos encontros. Então, da esquerda para a direita, tem amigos muito queridos, que é o Romualdo Darinho, Paulo Chisono e o filhote dele, que já está grandinho, a professora Isaura Mitico, os professores Lisete e Ciro, que também estão em nossos corações, a professora Rosa Shibuya, que também professora de educação física nossa, aí tem a professora Eliane, depois o professor Jair, também muito querido com todo mundo, falei com ele ontem no WhatsApp, e a professora Ruth, professora de matemática da nossa época, e lembrando também que eu gostava demais da professora Tereza Boabs, que era de matemática. Ela se foi, né, porque na época ela já tinha, assim, acho que uma idade um pouco mais avançada do que os outros professores, que eram super novinhos. Então, olha, professora Eliane, parabéns, que o Deus do seu coração, mesmo após sua batalha contra o câncer, lhe conceda vida longa, com saúde, amor, paz e muitas alegrias junto aos seus amigos. Nós amamos você, viu? Ainda falando do dia 9 de julho, é o dia comemorativo da Revolução Constitucionalista de 1932, também conhecida como Revolução de 1932 ou Guerra Paulista, foi um movimento armado ocorrido nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul entre julho e outubro de 1932, que tinha por objetivo derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas. O levante armado começou realmente neste mesmo dia,
precipitado pela revolta popular após a morte de 4 jovens por tropas getulistas em 23 de maio de 1932, durante um protesto contra o governo federal. Após a morte desses jovens, foi organizado um movimento clandestino denominado MMDC, que são as iniciais dos nomes dos 4 jovens mortos, que é Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Essa história eu nunca esqueci, viu, professora Maria Cristina, que dava aula de estudos sociais, né, História e Geografia na época. O cartão, aí tem o cartão postal em homenagem a esses moços, né, e que começou a conspirar contra o governo provisório de Vargas, articulando, junto com outros movimentos políticos, uma revolta substancial. Houve também uma quinta vítima, que foi o Orlando de Oliveira Alvarenga, que também foi baleado naquele dia, no mesmo local, mas morreu em agosto deste mesmo ano. Tanto que no bairro do Butantã, aqui da nossa região, tem as ruas de nomes MMDC, Rua Martins, Rua Miragaia, Rua Drauzio, Rua Camargo e a Rua Alvarenga, inclusive, que é onde é a Associação Comercial Distrital Sudoeste. Bom, gente, como toda história é contada por quem quer dominar a população ou por quem ganhou a guerra, né? Nós precisamos ir atrás da verdadeira história. Qualquer dia eu cutuco essa onça aí. O que aprendemos nos livros escolares está tudo deturpado, recontado e muitas situações inventadas e invertidas. Então, agora vamos contar a história e algumas memórias, né? Um pouquinho da história, uma memória da Vila Sônia. Então, vamos lá. Vila Sônia, capítulo 3. Os fatos históricos cruzam entre si. A expansão territorial que Napoleão Bonaparte desencadeou pela Europa, obrigando o rei D. João vir a se refugiar no Brasil há mais de 200 anos, ajudou a criar o bairro do Morumbi. Entre 1799 e 1815, Napoleão Bonaparte realizou uma série de batalhas com o objetivo de conquistar novos territórios para seu país. A Inglaterra, porém, opunha-se ao expansionismo francês e tornou-se uma ameaça. Para enfraquecer os ingleses, o Império Francês decretou o bloqueio continental em 1806, no qual Napoleão determinou que todos os países europeus deveriam fechar os portos para o comércio com a Inglaterra, debilitando as exportações do país e causando uma crise industrial. Você vê que naquela época já tinha uma briga do cão. O governo português mantinha relações privilegiadas com a Inglaterra, sua principal parceria comercial, mas D. João VI estava sendo pressionado por Napoleão e, como não podia abdicar dos negócios com a Inglaterra, não participou do bloqueio continental. Inclusive, até essa relação de Portugal com a Inglaterra, a professora Selva Prado está falando num dos programas que a Inglaterra devia horrores, então ela pegava toda a riqueza que tinha aqui no Brasil para fazer os pagamentos das luxúrias que ela continha lá com a Inglaterra. Em agosto de 1807, com a paciência esgotada e insatisfeito com a indecisão portuguesa, Napoleão ordenou a invasão de Portugal com as tropas francesas já em solo português. A coroa saiu de Lisboa para o Brasil de forma precipitada no dia 27 de novembro de 1807. Além de pessoas do governo, vieram também nobres com seus familiares e criados, comerciantes ricos, juízes e tribunais superiores, entre outros. E todo mundo para cá, sabe, destruir o nosso Brasil. Os 19 navios portugueses foram escoltados por 17 navios da Marinha Inglesa carregados de móveis, joias, pratarias, roupas luxuosas e obras de arte, transportando à época metade do dinheiro em circulação no Reino Português. Veja bem, gente, em toda a época, né? Tinham as pessoas que tinham roupas riquíssimas, roupas luxuosas, tudo enquanto havia gente passando fome.
D. João VI precisava desenvolver a colônia, por isso, ainda em janeiro de 1808, decretou a abertura dos portos às nações amigas e introduziu a liberdade do comércio, estimulando o comércio exterior e interno da colônia. Em abril, suspendeu o alvará que proibia a criação das indústrias no Brasil. Mas e o Morumbi com isso, gente? Onde que nós entramos nessa história? Vocês vão saber já já. Uma das vertentes mais disseminadas dessa história revela que, junto com a frota portuguesa de D. João VI, veio o inglês John Hood, especialista em cultivo de chá. O rei português gostava muito da bebida, por isso doou terras da área atualmente conhecida como Morumbi, 1.700 hectares, para John iniciar uma plantação. A propriedade, construída pelo regente padre Antônio Feijó em Taipa e Pilão e com feições coloniais, foi inaugurada em 1813. E hoje todas a conhecem como Casa da Fazenda do Morumbi. A fazenda de chá tornou-se próspera. Posteriormente, John Hood plantou também videiras para produzir vinho, pois D. João cancelou um alvará que proibia manufaturas na colônia. Então, olha, para os curiosos, a retirada do site Ciberdúvidas ou Cyberdúvidas, né? Morumbi, segundo o escritor e urbanista Teodoro Sampaio, que viveu entre 1855 e 1937, que escreveu o Tupi na Geografia Nacional, o significado da palavra varia de acordo com a origem. Se vier de mero, ob, significa mosca verde, varejeira. Se derivar de mará, ob, quer dizer lugar de lutas, peleja, oculta, cilada. Uma outra versão, a mais aceita pelos dicionaristas, diz que Morumbi vem da palavra tupi-guarani, murundu, ob, e significa morro ou colina verde. De qualquer jeito, tem o verde aí. O que eu fico imaginando? Que lá tinha muita mosca verde, né? Cometi uma cacofonia agora. Tinha muita mosca varejeira, então colocaram o nome de lugar de mosca varejeira. Mas também serve como morro ou colina verde, porque realmente é uma subida, né? E as terras na época eram verdes. O inglês Hood formou grandes vinhedos em Isabel de Catalba, na década de 1820. Nascido em Gloucestershire, na Inglaterra, em 1792, John Hood desembarcou com a família real e dedicou-se ao comércio. Casou-se com Maria Amália Maxwell em 1831 e faleceu em 1861. Foi sepultado, parará, isso daqui não importa, né? E depois, o mais antigo, parará, outras famílias tradicionais, tá. E aí, depois de John Hood, que tinha algumas coisas aqui escritas que não interessam muito. Depois de John Hood, outras famílias tradicionais, como Miller e Transmontano, habitaram a casa, a famosa Casa da Fazenda. Inclusive, a Casa da Fazenda, ela virou um restaurante, que eu vou contar para vocês, né? Pela Abrac, que hoje é a Abrace, aquela que me deu os prêmios, tá? Era um restaurante e hoje, daqui a alguns meses, né, vai reinaugurar como um restaurante também, porque eu liguei lá para saber. Nas décadas de 1940 e 1950, a Companhia Imobiliária Morumbi dividiu os lotes da fazenda. A empresa contratou o arquiteto Gregori Varkavichik para restaurar as ruínas da grande casa e da capela, também feita em taipa de pilão. A região tornou-se um dos metros quadrados mais caros da cidade, dando origem ao elegante bairro do Morumbi. A última restauração durou 4 anos, aconteceu na década de 1990 e foi assumida pela Academia Brasileira de Arte, Cultura e História, né, que hoje tem literatura também, que é, como eu falei, a ABAC, e depois que virou a Abrace,
né, que hoje é a Brás, que eu escrevi aqui. No final de 2005, a casa e a capela foram tombadas pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, pela importância histórica das construções, coisa que eu concordo. A nossa história nunca deve morrer. Pensem bem, contem suas histórias, né? Nunca deve morrer. Suas paisagens serviram as obras de diversas produções cinematográficas. Entre elas estão o filme Sim, a Moça, de 1953, produzido pela Vera Cruz e dirigido pelo argentino Tom Paine. A Moreninha e Beto Rockefeller, de 1970, longas metragens do escritor e diretor suíço Oliver Perroy, e a Nova Primavera do cineasta italiano Franco Zeffirelli. Eu até vou procurar esses filmes aqui. A escritura foi assinada em 26 de junho de 1825. 11 anos mais tarde, em 1836, negociou o terreno por mais de 100 vezes o valor que havia pago. Anos mais tarde, inexplicavelmente, comprou-a de volta como herança para uma das filhas. Em seguida, o dono da Cocheira Califórnia comprou a fazenda Morumbi, a qual seria hipotecada ao Banco de Crédito Real. Então, veja bem que nós vamos falar, né? Inclusive o Ricardo Granja, na entrevista, ele fala que a casa ela foi Vila Sônia, o nome Sônia em homenagem à filha, 2 médicos que compraram, mas já foi propriedade do Antônio Bueno e Joaquim Manuel da Fonseca, e o nome do bairro foi em homenagem à filha do Antônio Bueno. Então, no próximo capítulo, que é o capítulo 4 da história da Vila Sônia, nós vamos ter mais informações. Então, gente, olha, se vocês gostaram, também colabora aí com várias historinhas, com complemento dessa história. Quem souber mais, manda fotografia. Tem muitas coisas aqui, inclusive, que eu pesquisei, mas eu vou dar uma compilada nisso, né? Porque não tinha informação, mas de repente eu comecei a achar mais informações meio escondidas, né? Não tem tanta coisa assim como deveria ter na história da prefeitura. Então vamos lá, deixa eu ver o que tem mais aqui. A fonte, né? Eu tirei da Wikipédia e da Postnet. Nós temos ainda para contar sobre a Cooperativa Agrícola de Cotia, sobre os japoneses que moram aqui, né, a colônia japonesa. Tem muita coisa para contar aqui de nossa história e das nossas, não só história, mas as memórias que eu estou aguardando para que vocês contem para mim, tá ok? Contem para que eu possa colocar no Facebook, no programa, a fim de mostrar para todas as pessoas que amam Vila Sônia, assim como eu. Então, se vocês gostaram desta matéria, deem um like, compartilhe, comente, participem do programa, participem da nossa historinha e um bom dia para vocês, bom final de semana.